Então, logo no início, quando nós começamos, ficou realmente uma situação muito complicada, onde nós não sabíamos muito bem como seria conduzido, né? Então, na UEPA, por determinação do governo, nós tivemos a suspensão das aulas no dia 18 de março, foi uma quarta-feira. Dentro desse período, quer dizer, todas as aulas foram suspensas e nós mantivemos o nosso funcionamento administrativo dentro das orientações da instituição. Nós ficamos logo muito, assim, preocupados com o acompanhamento dos alunos que estavam no setor de psicologia, né, que a gente chama de GAPEN. E durante esse período, nós conseguimos que houvesse o funcionamento dessa parte, né, para que pudesse dar um apoio por telefone, dentro do possível. Também, por conta, como o professor Nildo colocou, dos vários documentos, né, que foram surgindo, documentos do Ministério da Saúde, convocando os médicos, convocando os alunos, documento do MEC, autorizando a formatura antecipada, houve solicitação também dos alunos para que houvesse essa formatura na UEPA, e aí a gente conseguiu também antecipar a avaliação de TCC através de uma avaliação online, né, mais rápida, para que eles já pudessem também ter essa atividade em seus históricos. E aí nós tivemos 3 formaturas, né, nós tivemos, e uma pode estar falando um pouquinho depois, uma formatura em Santarém, e que já iniciou o semestre na segunda semana de janeiro, então já estava bem adiantado, Belém e Marabá em seguida, tá? Logo, a nossa direção do CCBS, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UEPA, que é o Campus 2, promoveu uma ação comunitária, tá? de teleatendimento, para que pudesse estar apoiando, né? A gente sabe como foi o nosso mês de abril e maio em relação à Covid. Então, os nossos professores e também apoiadores, técnicos, pessoal da pós-graduação, todos entraram nessa ação humanitária por telefone, apoiando a população em geral. Também houve uma iniciativa da Casa Civil, e quem coordenou isso na UEPA foi a professora Regina Carneiro, o aplicativo Atende em Cada Covid, né, que atuou apoiando uma carga horária de atividade aos alunos do internato, né, através, inclusive, do Conselho Estadual de Saúde e Educação, e envolvendo também as outras universidades, né, que o professor Silvestre pode, inclusive, estar falando. E aí, assim, a gente, a partir de maio, com o retorno da nossa assessora pedagógica, a Alessandra, que está, inclusive, participando, que nos apoiou muito, justamente maio e junho, para que nós começássemos reuniões de planejamento, né? E aí a gente começou a utilizar o Google Meet, né? Realizamos muitas reuniões. Daniel também, que é nosso representante, pode estar falando, né, dessas reuniões, que também os alunos tiveram. E em junho nós conseguimos já, no condensado dessas reuniões, fazer a capacitação docente, através do Google Classroom, né, e conseguimos atingir professores de Belém, Marabá e Santarém. E em julho, já na primeira ou segunda semana de julho, né, nós tivemos já a primeira jornada de TCC online, totalmente online, com apresentação, aí nós já estávamos mais experientes, né, nisso, e iniciamos a atividade remota. E essa atividade remota só foi possível para o internato, tá? Então, Belém e Santarém iniciaram para o internato, Marabá conseguiu iniciar para todos os semestres. Daniel também pode estar comentando sobre isso. E em julho nós conseguimos finalizar, integralizar o curso de 7 alunos em Belém, que eram 7 alunos dessa turma que pediam antecipação, e 2 em Marabá.
que durante esse período da pandemia nós conseguimos fazer as cargas horárias deles, né, dentro do possível, no centro do marco, uma parte na SESMA ainda que ainda conseguimos autorização, e, inclusive, fizemos um piloto com a professora Luciana em telemedicina na saúde mental. Então, tudo que nós conseguimos viabilizar para que eles integralizassem o curso foi feito, uma parte online, uma parte presencial, outra parte de telemedicina, e foi, assim, uma experiência maravilhosa que nós não tínhamos. E agora, em agosto, né, a partir do dia 3 agora, houve o retorno da turma do último semestre agora que nós temos, que é o MED 11, pela liberação do governo, né, do Estado, na sexta-feira. Então, hoje, nós estamos nessa situação. Foi o que nós conseguimos durante a pandemia, um esforço conjunto de muitas pessoas. A situação em 18 de março, quando suspenderam as aulas, nós não havíamos concluído nenhuma turma. Nenhuma turma havia concluído o primeiro módulo, né? E nós tínhamos apenas o internato, né? O último período mesmo, que tinha iniciado a atividade com a disciplina de eletiva. Então, é uma disciplina mais curta, um tempo mais curto, e foi quando saiu aquela determinação de antecipação de formatura, né? Então, nós conseguimos que esses alunos, nós conseguimos concentrar a eletiva, o TCC deles, nós fizemos, a defesa do TCC foi online, eram 19 alunos, mas eles todos eram par, o TCC era feito por pares, e aí nós conseguimos, então, na segunda semana de abril, nós conseguimos que eles completassem todas as atividades que estavam faltando e outorgaram e receberam o seu CRM corretamente. Mas os outros, nós realmente não tivemos condição, porque todos estavam com iniciando realmente o curso. E, por outro lado, os próprios locais de estágio, eles também se manifestaram contra a presença dos alunos nos cenários, em virtude do grande volume de pacientes e por uma questão de segurança. Eles não tinham EPI para fornecer para os nossos alunos, e isso também foi uma questão que foi colocada, que já que eles não tinham, a gente não ia também expor os nossos alunos, e então eles se manifestaram a respeito de que não queriam mais, queriam suspender também os estágios. E aí nós tivemos, realmente, nós paramos, no mês de abril foi assim, nós estávamos absolutamente sentindo sem rumo. Acho que essa era a sensação. Meio que perdidos numa tempestade. E fizemos um levantamento já em maio, fizemos um levantamento para a gente começar a ver a possibilidade de aulas remotas, e alguma coisa que a gente mais ou menos imaginava que ia obter como resultado. Quer dizer, nós temos 240 alunos, mas nem todos, foram mais ou menos uns 80% que participaram da pesquisa que nós fizemos, e o que nós identificamos é que 20% deles só tem a internet pelo celular, né, uma internet de baixa qualidade, com dificuldade de acesso, ou até
alunos que não têm internet, né, que não têm acesso. Desde o início da pandemia, quando nós precisamos suspender as atividades, o corpo docente vem desenvolvendo inúmeros projetos voltados ao combate do coronavírus. Eu vou aqui elencar alguns, falar os principais projetos, principalmente voltados à nossa realidade aqui de Altamira, na comunidade próxima. Os professores têm trabalhado em mídias, em impressas, mídias virtuais. Os alunos têm participado bastante dessas atividades. Aqui tem duas cartilhas, duas cadernetas, falando sobre o coronavírus em comunidades indígenas, na linguagem deles. Tem a Paracanaã, o povo Aranauete, são cadernetas desenvolvidas pelo coordenador professor Dr. Ademir, junto com alguns professores do corpo docente e alunos. Os alunos estão participando muito ativamente dos projetos com os professores, nas atividades remotas, eles estão bem presentes. Aqui tem mais duas cadernetas desenvolvidas para o povo indígena, as orientações para o povo indígena. Belém começa a ter um declínio da curva epidemiológica. Altamira, nós podemos dizer que houve um início desse declínio. E o que está acontecendo? Agora, essa realidade passa a ser para o povo indígena, essa realidade vai começar a chegar lá. Começaram os casos e vai ter um aumento. Espera-se um aumento dessa curva. E então, esses projetos voltados para esse povo, como eu poderia dizer, entre aspas, invisível, é muito importante. Essas duas cadernetas, como eu falei, foi desenvolvida pelo coordenador, teve como coordenação o professor Ademir. Como a professora Osélia, ela foi a primeira diretora da faculdade, dessa faculdade, ela desenvolveu essas cadernetas aqui também voltada aos ribeirinhos, comunidade local. Essas cadernetas são feitas no coloquial popular, na realidade deles, para levar uma informação mais acessível para essa população. Nós também tivemos um projeto Orienta Covid, assim como lá em Santarém, e hoje era parceria com a SESMA. E hoje nós já estamos atendendo nacionalmente. Houve uma expansão desse projeto e nós ainda estamos atendendo. Os alunos da turma mais avançada, os alunos da turma de 2016, estão fazendo orientação para reduzir o inchaço das pessoas. E o que nós observamos quando as pessoas ligam são perguntas diversas. E a gente vê a necessidade de orientar de projetos como esse para a comunidade local. Tem projetos também, todos voltados com Covid, com relação à saúde mental do idoso, o projeto da professora Fernanda. Tem esse projeto InfoCovid, que ele disponibiliza, esse aqui, o link no Instagram, diversas mídias voltadas ao Covid. Mais uma cartilha voltada à orientação dos povos indígenas, protocolos para os profissionais da Secretaria Municipal, tudo em parceria com a Secretaria Municipal de Altamira. Teve um protocolo também das populações indígenas da região do Médio Xingu, teve como coordenação a professora Érica. Bem, esses foram os principais. Tivemos... Eu parei a apresentação, gente? Parou. Tá. Esses foram alguns projetos desenvolvidos, eu não falei todos, mas os professores, nós estamos desenvolvendo bastante projetos voltados à necessidade da comunidade local, que são os ribeirinhos, são os indígenas, os quilombolas.
E também estamos trabalhando com a saúde dos profissionais. Aqui ele tem um déficit muito grande e a turma mais ativa é a turma mais avançada, eles estão trabalhando juntamente com a gente, os alunos estão participando ativamente, eles estão bem ansiosos, eles participam das reuniões, eles estão participando do projeto, eles estão fazendo aquele trabalho formiguinha essencial para a gente. Nós dividiríamos a atuação da Faculdade de Medicina em 2 momentos. O primeiro momento foi do fechamento das atividades no dia 20 de março, onde nós completamos o primeiro módulo do internato até meados de maio. 10 de maio foi quando nós fizemos a antecipação da colação de grau para os alunos. Teve aquela medida provisória, aquelas confusões todas, numa decisão extremamente, eu digo, histórica para o curso, porque foi muito difícil, para dizer a vocês, houve um empate, 15 votos a favor e 15 votos contra a questão da antecipação da colação de grau, mas o bom senso acabou prevalecendo e nós formamos 68 alunos. Nesse período, houve outros projetos também, a professora Simone tinha à frente um projeto no Bairro Barreto, que é o atendimento online, de pessoas através de um fone, de telefone, de orientação para a comunidade sobre a doença. Também nesse período foi ofertado também a orientação psicológica para as pessoas, também num outro projeto também dentro do Hospital João de Barros do Barreto. A faculdade também nesse período, ela ajudou na capacitação de profissionais e médicos residentes também para o atendimento do Covid-19. Inclusive o professor Bruno presente era um dos orientadores desse curso, junto com a professora Simone. Nessa primeira fase, depois desse momento, que coincide justamente com a fase mais crítica da pandemia em Belém, que foi no mês de abril e maio. Passado esse período de formatura, nós começamos a pensar, vamos ter que voltar em determinado momento, desde que as condições sanitárias vão permitir. Então, a primeira pergunta que nós tivemos foi o seguinte: nós vamos ter condição de termos atividades online com os nossos alunos? Qual é a realidade dos nossos alunos? Então, no primeiro momento, nós fizemos uma avaliação com 66% de retorno desses alunos e verificamos que seria possível nós termos atividades online. A partir daí veio a segunda etapa, que eu acho que é uma das mais difíceis, que é um entendimento por todo o corpo docente da faculdade de que nós teríamos um novo momento, uma nova realidade para esse chamado novo normal que nós viríamos. Nós teríamos que nos adequar a essa nova situação e tentar ministrar o conteúdo de uma forma que nós não estávamos habituados a fazer. Então, desde maio, nós temos reunidos regularmente o Conselho para que nós possamos planejar e tratar de que maneira um planejamento módulo a módulo, desde as bases, as clínicas, o internato, para que esse retorno possa ser feito de uma forma segura e eficiente. Num outro momento, agora, nós precisamos melhorar, ou seja, dar uma qualidade maior de informação para a primeira pesquisa realizada. E nesse segundo momento, o diretor acadêmico, junto com a Faculdade de Medicina, sob a supervisão, fez um belo trabalho de informação bem pormenorizada sobre nossos alunos, em que situação eles estão, onde eles estão morando, acesso ou não, enfim, todo esse processo que nos dá base para que a gente possa ofertar as atividades para esses alunos. No momento hoje, nós temos o quê? Todo um planejamento de retorno. Isso foi encaminhado ao Conselho, ao CONCEP, Conselho Superior de Ensino, de Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade, e vai fazer a resolução de retorno. Queremos lembrar que, nesse período, nossas atividades estão paradas, o internato também está parado. Por quê? Porque todos os cenários que nós tínhamos em Belém, as unidades básicas de saúde, pronto-socorro, os hospitais, eles estavam direcionados ao atendimento ao Covid. Então, não havia espaço para esses alunos. Recentemente, na sexta-feira passada, o governo do Estado fez um decreto que ele permite o retorno para as atividades da área da saúde, o retorno de atividades essenciais para a sua conclusão, ou seja, atividades curriculares, que seria o internato.
Entretanto, o próprio município ainda não abriu o espaço para os alunos retornarem para as unidades básicas de saúde, né? Então, isso eu acredito que no decorrer desse momento, do mês de agosto, isso possa acontecer. O planejamento de retorno, a gente vai discutir o detalhe mais para frente, mas a ideia que está sendo discutida é que esse retorno seja feito, que a universidade tem chamado de ensino remoto e emergencial, não é um EAD, um ensino remoto e emergencial, para os alunos do 1º ao 4º ano, e no internato, uma atividade híbrida, preciso lembrar que internato, de acordo com as diretrizes nacionais curriculares, só é permitido 20% de carga horária para isso. Então, eu não posso retornar ao internato online, eu teria que ter atividade presencial. Então, isso tem sido feito, planejado, com distanciamento dos alunos, número de alunos por unidade, aonde eles vão estar, com quais professores, quais são as atividades realizadas, os rodízios, tudo isso, e fundamentalmente também a própria universidade. Então, isso já está sendo levantado e vai ser realizado, o fornecimento de EPI para os alunos que vão realizar o internato. Isso é muito importante. E outro dado fundamental também nesse retorno à atividade online. A universidade abriu um edital na semana passada para os alunos, aqueles alunos que não têm condições de acesso, poderem se candidatar a terem essa internet fornecida pela própria universidade. Aquilo que o professor Nildo falou no início, a equidade. Precisa ter equidade da orientação desse retorno, né? Nós ainda não retornamos nenhuma atividade do médio 1 ao 8, e nós estamos aguardando amanhã o nosso consumo para que tenha essas deliberações em relação a esse retorno presencial escalonado, as orientações da Comissão de Biossegurança. A gente também vai precisar readequar o nosso calendário acadêmico e também aguardando as orientações da nossa Prograde, né, Pró-Reitoria de Graduação. Estamos recebendo os nossos equipamentos de proteção individual, como o Zilma falou, é uma parte muito importante. Os fornecedores, eles não entregaram os EPIs solicitados, tivemos que recebemos só uma parte desses EPIs, não vieram, às vezes, numeração de luva que nós solicitamos, não veio capote, algumas coisas realmente eles não conseguiram entregar, e a gente está vendo outros recursos para aquisição do restante dos EPIs. E estamos também aguardando o retorno dos cenários de prática, que será de uma forma escalonada. Alguns, né, já nos sinalizaram, e vai ser feito de acordo com a situação, né? Então, ainda há uma situação relacionada à prorrogação de contrato de professores. Então, assim, toda essa parte administrativa depende muito da gestão superior, e dentro do curso mesmo, nós estamos planejados já em relação ao retorno online, né, do médio 1 ao médio 8, dentro da possibilidade, e o retorno presencial de acordo com o que for liberado. Tem que ter adaptação de sala, o campo já está todo adaptado em relação à pia, em relação ao álcool gel e sabão, em relação a algumas orientações, já existe vídeo orientando como que deve ser, né, a parte de biossegurança, mas nós temos quantidade de alunos grandes, né, assim como na federal também tem, então a gente vai ter que adequar salas. E aí a gente ainda não sabe como isso vai acontecer, né? A gente não pode fazer nada, né, sem ver como que está o cenário ao nosso redor. Não é isso. Nós estamos, foi feito um novo calendário para o internato, né? A nossa preocupação é com o último período, exatamente como o Daniel colocou, é um período que está mais próximo da formatura, então a nossa preocupação realmente é o retorno desse grupo,
Estamos reunindo com o coordenador do internato exatamente para fazer esses ajustes, já que agora os locais, nós temos poucos cenários de prática, temos 2 hospitais apenas, então, mas atualmente os hospitais já estão abertos ao retorno dos nossos alunos, e a nossa busca agora é pelos EPIs. Fundamentalmente, nossos alunos precisam estar protegidos para o seu retorno, isso é uma condição sine qua non, né? E nós precisamos que a instituição, então, faça a sua participação nesse aspecto. As solicitações já foram realizadas para os EPIs, né? Então, a nossa preocupação principal agora é justamente com a turma de formatura, né? Os outros do internato estão concluindo seus 20% de aulas remotas, a parte teórica, né? E nós estamos reunindo com os professores para ver como poderemos fazer nos outros períodos, como trabalhar aulas remotas nos outros períodos, na parte de morfofuncional, que talvez tem partes que podem ser trabalhadas dessa forma, verificar como o tutorial pode trabalhar também de uma maneira remota, enfim, realmente como usando a fala do Daniel, eu acho que os alunos estão percebendo que realmente nós precisamos nos ajustar e precisamos retornar. Como a professora falou agora há pouco, nós não temos nada certo, mas nós também não estamos parados quanto às nossas atividades. Além dos projetos que os professores estão desenvolvendo, nós estamos fazendo reuniões. Nós temos, eu vejo o pessoal falando aqui no chat sobre as salas, que não tem salas adequadas, não tem janela nas salas. Eu digo que nós aqui de Altamira, nós temos um agravante ainda maior. Nós não temos salas, nós usamos salas de outras faculdades. Nós, no início, nós fazemos a programação e junto com as outras faculdades que estão cedendo as salas para a gente, então nós não podemos fazer essa organização em cima da sala de outra faculdade. As nossas aulas teóricas, as nossas conferências, elas são realizadas, na sua maioria, nas faculdades vizinhas, na biologia, na etnodiversidade, então, não temos sala. Os EPIs, nós estamos fazendo as programações, nas reuniões com os professores, os alunos estão sendo convidados, e eles estão participando. A Kézia, acredito que ela está aqui, e ela vê a dificuldade quanto à programação, o retorno das atividades práticas não tem previsão, mas nós estamos buscando uma forma de iniciar as atividades disponibilizando uma das disciplinas de forma teórica. As práticas, nós vamos precisar de vai requer ônus, EPIs, infraestrutura, segurança. Então, as atividades práticas não têm uma previsão de retorno, mas nós não estamos parados, nós estamos trabalhando, estamos fazendo os levantamentos. O que nós podemos dizer é que nós estamos acertando para desenvolver algumas disciplinas de forma teórica. O sistema online, para isso, nós fizemos um levantamento junto com o centro acadêmico, e eu vou mostrar aqui para vocês, porque nós também temos alguns alunos, para saber qual é a acessibilidade do aluno. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Fora a questão estrutural, para saber qual é a disponibilidade do aluno. Então,
A Késia, que é a diretora do centro acadêmico, me passou esse formulário ainda hoje. Ela já tinha esses dados porque anteriormente nós tínhamos feito uma programação se fosse qual é a acessibilidade dos alunos. Dos 210 alunos, 170 apenas responderam o questionário, ou seja, aí nós já tivemos um problema com a comunicação com os alunos. Nós temos alunos quilombolas, nós temos alunos indígenas que não estão na cidade, estão no quilombo, estão nas aldeias, nós temos alunos com deficiência, nós temos 13 alunos com deficiência, nós temos 5 alunos quilombolas, 7 indígenas. E fizemos uma pesquisa também dos 174 que responderam, 6 não têm acesso à internet. Essa é a realidade do nosso aluno hoje daqui, da Faculdade de Medicina. Fora isso, eu colocaria mais um pequeno problema. A acessibilidade à internet aqui em Altamira, ela não é boa. Eu digo isso porque eu estou na faculdade agora para acompanhar a apresentação de vocês. Porque eu moro aqui ao lado da faculdade, atravessando a rua, e a minha internet não é boa. Não sei se eu escolhi um bom provedor, mas às vezes, quando tem reunião do campo, eu observo os professores travando. Então, aqui, não tem o pessoal trabalhando, a internet agora está boa, mas eu não estou na minha casa. Eu atravesso a rua, eu vou estar em casa. Mas a acessibilidade em Altamira também não é das melhores, fora toda a questão estrutural, mas nós, professores, estamos trabalhando de forma a disponibilizar breve, o quanto antes, conforme depois da reunião, hoje vai ter reunião do CONCEP amanhã, não ficar parado, gente, adiantar algumas disciplinas de forma remota. As práticas, infelizmente, não temos ainda qualquer definição. A Faculdade de Medicina está se preparando de duas formas dentro daquilo que vai ser a resolução do conceito. Os alunos do primeiro ao quarto ano, nós teremos neste semestre, a princípio, atividades à distância. Para os alunos do internato, nós teremos atividades híbridas dentro dos cenários que já são possíveis, que estão se reabrindo, faltando apenas o do município de unidade de saúde. Essa é a perspectiva que está sendo feita. Acredito que o conceito, até o final deste mês, meados desse mês, já vai ter a resolução para que isso seja definido. Outro passo importante, exatamente, é a questão dos alunos do internato em relação aos cuidados de biossegurança, os EPIs, distanciamento, quantidade de alunos por cenário, locais, tudo isso sendo bem trabalhado, bem planejado, para que isso seja mantido de uma forma adequada. Mas dentro da universidade, o que nós discutimos bastante hoje na reunião que nós tivemos no Conselho, ficou bem definido dentro da resolução, que é exatamente isso. No primeiro ao quarto ano, nós teremos atividades à distância, nesse momento, e no internato não. O internato são atividades híbridas. E a partir para, pelo menos, nós terminarmos esse semestre, enquanto você avalia as condições sanitárias que o país está vivendo e o nosso estado está vivendo. Então, basicamente, é isso que está definido hoje em relação ao reinício das nossas atividades. Eu acredito que com a resolução, com a liberação pelo Estado, com que o município também deva adequar essa normativa em relação às unidades de saúde, provavelmente daqui a talvez início de setembro isso possa estar sendo iniciado. É a nossa perspectiva. Quanto à questão do retorno das atividades, os alunos, a gente sempre procurou separar entre o internato, o básico e o clínico, né? Porque cada um possui a sua dinâmica específica. Então, nós sempre tivemos como discentes essa vontade de individualizar cada setor do curso. Quanto à questão do internato, nós percebemos que o internato ele tinha muita vontade de retornar às atividades já em um contexto posterior ao início da pandemia, né, por volta de junho, só que o clínico e o básico eles tinham muita resistência quanto a isso, justamente porque, em se tratando de benefícios para retorno de atividades, o internato ele consegue se beneficiar mais
no sentido de permanecer com a data da sua formatura e pela proximidade que essa formatura ela possui em relação ao decorrer do ano. Enquanto que nos outros semestres, os alunos eles não têm uma perspectiva de tanto benefício, já que as formaturas elas serão a um longo prazo, né? Nós, dentro do centro acadêmico, sempre procuramos apoiar a coordenação. Então, nós realizamos vários questionários e pesquisas quanto à questão dos alunos, para saber qual seria o perfil desses alunos, assim como os nossos amigos da UFPA também fizeram, para saber quais pessoas tinham problemas de conexão ou não tinham acesso a meios possíveis físicos que possibilitassem o acesso ao EAD, para que amparássemos a coordenação com o segmento das medidas. Então, nós tivemos várias reuniões com os membros da coordenação do curso, com a professora Edinane e a professora Regina, para discutir justamente qual a melhor forma de aplicar a educação à distância associada ao retorno gradativo das atividades. E aí o internato ele foi respaldado por uma emenda, uma medida estadual que permite o retorno de atividades práticas para fins de conclusão de curso. Então, as pessoas do internato elas estão amparadas pela lei estadual, enquanto que os outros semestres do curso eles ainda não possuem uma permissão estadual para retorno de atividades. E nós entendemos a importância disso, mas hoje o clínico e o básico já se comportam de uma maneira diferente. Nós continuamos ainda com medo do vírus e com as precauções todas possíveis, mas nós temos hoje um desejo maior de retorno de atividades de forma gradativa, de forma controlada e planejada, diferentemente do início da pandemia, quando houve realmente uma resistência para retorno das atividades. E eu achei muito importante a colocação de um dos palestrantes, quando ele citou que aguardar o fim é prejudicial. E hoje nós conseguimos enxergar muito bem isso, porque a pandemia realmente não tem um período para encerrar. Ninguém pode dizer quando vai encerrar. Então, o que nós temos que fazer como corpo discente e docente é nos adaptarmos a essa realidade, de uma forma que haja segurança tanto para os alunos quanto para os professores e que o semestre ele possa andar de uma forma coesa, sem haver prejuízos para os alunos, porque o nosso desejo é sempre deixar que todos os alunos sejam amparados pelo retorno das atividades e não permitir que um ou outro aluno esteja desamparado, já que a educação ela é um meio que deve ser proporcionado a todos os alunos de uma forma igualitária. Um dos impedimentos também para o retorno das atividades, quando foi primeiramente proposto dentro da UEPA, foi pela falta de um projeto de auxílio para os alunos que não teriam acesso, né? Então, isso foi uma coisa que nós discutimos com a coordenação e entramos em uma parceria de formular um projeto que oferecesse utensílios básicos para que todos os alunos possuíssem qualidade de ensino e que pudessem participar da educação à distância. Então, nós propusemos bolsa ou então fornecimento de computadores pela própria universidade, e tudo isso foi discutido dentro do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, né? E levado para a discussão na reitoria. Então, a coordenação do curso, ela sempre trabalhou em auxílio com os alunos para que, quando houvesse o retorno das atividades, isso ocorresse da melhor forma possível. E hoje nós estamos mais esperançosos quanto a esse retorno e também mais receptivos em relação ao início da pandemia, já que nós percebemos a importância de adaptação que a gente vai precisar sofrer, agora nesse contexto novo, como estudante. E eu acho que tem uma importância maior para os alunos que já entraram na prática, porque os alunos que estão em atividades que têm um cunho mais prático e não tanto teórico, eles percebem a importância do atendimento presencial e de que o formato EAD, ele entra como um auxiliador, mas ele não pode substituir as atividades práticas no curso inteiro, mas com maior especificidade nos semestres que já contam com uma carga horária prática maior. Por isso que nós estamos esperançosos com o retorno das atividades e também esperamos que as próprias determinações estaduais possibilitem esse retorno, já que a gente observa que dentro das universidades privadas, esse retorno ele já está acontecendo de uma forma planejada, como nós esperamos que também aconteça no ensino público. E como nós acreditamos que, em parceria com a coordenação do curso, com a reitoria das universidades,
a gente pode plenamente conseguir esse retorno de atividades de forma que beneficie a todos e minimize os danos que essa pandemia causou à formação médica de vários e vários alunos. E, bom, como a gente está, como o professor Silvestre bem colocou, o momento que a gente está passando hoje dentro da nossa universidade, dentro da nossa faculdade, é um momento de planejamento, de debate, né, de conhecimento do nosso alunado. Então, como ele colocou, nós fizemos pesquisas para saber o perfil do nosso aluno e também para tentar identificar quais alunos precisariam de auxílio, né, para aderir a esse ensino remoto. Porque quando a gente fala de ensino remoto, eu acredito que não é uma preocupação minha, uma preocupação de todos, dos discentes também que estão à frente dessa representatividade estudantil, é que o ensino remoto não seja um fortalecedor das desigualdades sociais que a gente já vive, né? A gente sabe muito bem que o perfil do aluno da nossa universidade pública é um perfil extremamente diverso. Nós temos alunos indígenas, alunos quilombolas, alunos PCDs, alunos de baixa renda que precisam desse olhar mais atento da nossa universidade, né? São alunos que, às vezes, não têm acesso à internet, não têm acesso a um computador, e aí, quando tem acesso à internet, às vezes não é uma internet de qualidade, né? A gente sabe que dentro da nossa própria região metropolitana de Belém, a gente tem dificuldade, às vezes, com acesso, tem regiões que têm um acesso melhor, outras não. Então, quando a gente fala também da interiorização dos cursos de medicina, no caso, na UFPA, a UFPA tem um campus de Altamira, a Universidade Estadual tem um campus de Marabá, tem um campus de Santarém. Então, essas dificuldades com acesso, elas podem se intensificar, né? Esses problemas com acesso à internet, eles se intensificam quando a gente fala dos nossos campos do interior. Então, como já dizia a fala de Paulo Freire, né? Quando fala que a educação ela precisa ser libertadora, para a educação ser libertadora, ela precisa ser inclusiva. Então, eu acho que o papel da nossa universidade hoje, da nossa faculdade, é fazer com que o nosso aluno tenha direito ao que lhe é de direito, que é uma educação pública, uma educação de qualidade. Hoje a gente luta dentro da nossa faculdade para garantir a permanência estudantil, né? Fazer com que esses alunos não acabem aqueles índices de evasão dentro da universidade, que já é um número considerável, que eles não venham a aumentar a partir dessa realidade difícil que a gente está passando hoje. Então, todo esse discurso, ele vai muito de encontro ele vai muito na defesa da nossa universidade pública, né? A gente sabe muito bem das dificuldades que as nossas universidades estão passando no governo atual. Então, a gente está sendo atacado, né? Dizendo que a gente faz balbúrdia, mas muito pelo contrário. Todo mundo que vive dentro das universidades públicas sabe que nós somos um berço de pesquisa, de inovação, né? Os nossos hospitais e escolas que servem ao SUS, eles fizeram um papel importantíssimo nesse combate à Covid. Então, todo esse debate é para que a gente consiga garantir, de fato, uma educação de qualidade para todos, de forma igualitária, né? Outro ponto também que que chama a nossa atenção é a questão da saúde mental dos nossos estudantes. A saúde mental é um ponto que já é muito debatido dentro da nossa faculdade de medicina, e agora isso se intensificou, né? Porque acredito que todos nós ou perdemos familiares ou conhecemos alguma pessoa que faleceu por Covid, então isso afeta não só os alunos, mas como os professores também, né? Então, essa é uma questão que agrava a saúde mental dos nossos estudantes. Então, a questão também do rendimento escolar, a gente sabe que os alunos de medicina são alunos que têm um grande rendimento, são alunos que fazem pesquisa em extensão, que participam de liga acadêmica. Então, nesse momento, né, ver que a realidade mudou completamente, esse rendimento caindo, então isso afeta, isso gera ansiedade, gera um processo de depressão nos nossos alunos. E aí eu também coloco a importância das práticas integrativas e complementares, né? Quando a gente fala de saúde, de espiritualidade, que é um tema muito abordado pela doutora Simone Conde, a importância, por exemplo, do Laboratório de Artes da UEPA, que é coordenado pela professora Luciana Brandão.
Então, isso são coisas que vão amenizando, né, esse processo que a gente vem passando hoje. Para falar de ensino remoto, a maioria das pessoas pensa que eu venho aqui para defender o ensino remoto e achar que eu posso falar as melhores coisas sobre o ensino remoto. Eu preciso dizer que eu, como professor, como educador, jamais defenderia o ensino remoto emergencial como estratégia de ensino em uma situação regular, em uma situação normal de vivência em uma universidade como a Universidade Federal do Pará. Mas nós vivemos uma situação que, bom, não tem ninguém tão velho aqui, portanto, posso dizer que ninguém nunca experimentou uma situação como essa que estamos vivendo, uma situação de emergência internacional de saúde, que nos faz aprender a cada dia. Eu queria falar um pouquinho, Simone, se você me permite, do quanto o nosso pensamento mudou em tão pouco tempo. Sim. Né? Veja, nós somos todos cientistas fazendo parte de um grupo de trabalho sobre o coronavírus na universidade, e o nosso pensamento foi mudando à medida que fomos aprendendo a nos portar frente a essa situação tão pouco usual. Então, você vê que quando nós cancelamos ou suspendemos o calendário acadêmico, nós tínhamos uma ideia ainda muito superficial do que vinha pela frente. E em 19 de março, nós achávamos que em final de maio, veja só, início de junho, nós poderíamos fazer uma nova comunicação pública da reitoria e dizer, olha, agora nós já vamos voltar a ter aulas normalmente, porque acabou a pandemia. Então, naquela época, nós ainda usávamos muito a expressão pós-pandemia. Então, vamos lá, a gente para agora, né, para enfrentar a pandemia, nós não queremos expor ninguém a risco de contrair a doença, e aí a gente vai parar agora e depois a gente volta. Por isso, vocês percebem, a gente parou por um período de 19 de março a 12 de abril, depois, como vimos que em 12 de abril, veja, em 19 de março não tinha um único caso confirmado no Pará. Aí nós paramos até 12 de abril para ver o que acontecia. Não aconteceu basicamente nada, a não ser piorar a situação, que a partir daí tivemos muito mais, começamos a ter os casos, né? Depois de abril, nós conseguimos convencer o grupo de trabalho que era melhor sermos prevenidos, e aí nós conseguimos suspender o calendário acadêmico por tempo indeterminado. Mas ainda assim achávamos que em maio, junho, nós iríamos voltar, e voltar à situação de março, com todo mundo voltando para as salas de aula, os professores voltando, tipo como a gente tem uma greve, né? A gente gosta sempre de usar esse exemplo. Acabou a greve, segunda-feira, pessoal, volta todo mundo. E aí a gente foi aprendendo com a pandemia que isso não ia acontecer. Hoje, nós aprendemos algumas coisas. Por exemplo, sabemos que não vamos voltar presencialmente esse ano. Não há segurança sanitária que nos garanta voltar esse ano. Nós também sabemos que não é muito legal usar o termo pós-pandemia, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer, né? E aí, ao longo do tempo, começamos a perceber que aquela opção de só suspender o calendário e esperar pelo fim da pandemia não era muito inteligente. Começamos, então, a pensar em alternativas. E hoje, todas as universidades do Sistema Federal de Ensino Superior estão fazendo a mesma coisa, estudando maneiras de retornar o calendário acadêmico dessas instituições. Algumas delas, 45 hoje, já têm resoluções que propõem o retorno das atividades de forma remota. A Universidade Federal do Pará já tem uma minuta de resolução que está sendo discutida para que a gente possa, neste próximo período letivo, voltar com atividades essencialmente remotas. Qual é o grande desafio? Primeiro, porque nós estamos falando da Universidade Federal do Pará sem nenhum demérito a nenhuma outra co-irmã que está presente aqui e as outras que não estão. A Universidade Federal do Pará é uma das maiores instituições do Brasil em termos de número de alunos. Nós temos 12 campi e atuamos em perto de 80 municípios do estado do Pará. Portanto, nós não podemos fazer uma análise baseada no que temos aqui em Belém, que já é bastante complexo. Nós temos que fazer uma análise conjuntural de todos os locais onde a universidade atua. E temos uma minuta que propõe o ensino remoto.
O desafio, além do tamanho da universidade, primeiro, nós temos uma população de discentes em que 85% é de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, isso pode ser transposto imediatamente para o fato de que eu vou ter um grande percentual de alunos que, por conta desta vulnerabilidade, vai ter dificuldade de acesso ao ensino remoto, que, em muitos casos, vai precisar de mídias digitais, internet, etc. Né? Esse é um primeiro desafio. O segundo desafio é a afinidade que alunos e professores precisam ter com recursos digitais. Aí você diz assim, mas todo mundo sabe usar a internet. Mas não é só usar a internet, é um tipo de ensino que tem que ser adaptado do presencial para o ensino distanciado do aluno, que a gente chama emergencialmente de ensino remoto. Não é a mesma coisa que EAD. Eu não estou aqui para falar mal de EAD também, porque EAD é uma excelente modalidade de ensino. A própria Universidade Federal do Pará tem cursos de EAD que têm boa qualidade, mas não se transforma um curso presencial em curso EAD em curto espaço de tempo. Então, imediatamente, nós lançamos um edital, que é um pacote de inclusão digital, que permite a qualquer aluno que esteja no nosso banco de vulnerabilidade aplicar para receber apoio, que pode ser pacote de dados de internet, pode ser empréstimo de equipamentos, pode ser chip para utilizar em smartphones, mas veja, não estamos falando de aquele alto nível de privilégio em que o professor vai estar em tempo real falando com seus alunos. Para uma universidade como a Universidade Federal do Pará, nós temos que prever mais do que isso. Nós temos que prever que no limite dos privilégios, lá embaixo, vão ter situações em que não adianta eu dar um pacote de dados para o aluno, você está no quilombo, você está na sua aldeia, onde nem existe a internet. Muitas vezes o ensino remoto ele vai ter que prescindir, inclusive, do aspecto digital. Este é o grande desafio da universidade. Em específico para o curso de medicina, nós estamos propondo nesta resolução que seja flexibilizado ainda mais para o curso e ele tenha a opção de planejar o seu internato, porque no internato eu não posso simplesmente substituir o internato por atividade remota. Só me é permitido fazer isso no aspecto teórico do internato, que é 20% do internato. E os outros 80%, se eu não fizer nada, ninguém se forma. Nenhum médico se forma pela Universidade Federal do Pará enquanto nós não retornarmos com o ensino presencial. Então, nós precisamos abrir uma exceção para que a Faculdade de Medicina, muito bem representada aqui pelo professor Silvestre, que tem sido um parceiro nesse tempo de enfrentamento, que elabore normas de segurança sanitária, de proteção dos alunos, de limite do número de alunos nas salas de aula, nas preceptorias, para que a gente possa fazer que esses alunos tenham a oportunidade de finalizar o seu curso. Com a BEM, né, a gente traz aqui alguns pontos que eu acho que já estão sendo bastante observados por tudo que eu ouvi aqui das 4 escolas. Um primeiro é considerar, deixar muito claro a posição da BEM de entender que curso de medicina não é possível ser feito na modalidade EAD. Inviabilidade total da formação do médico na modalidade EAD. Sempre nos preocupa, né, porque outros cursos da área da saúde, antes da pandemia, né, houve já, né, propostas de EAD preocupantes já, né, mas aqui, mais uma vez, a gente quer reforçar. Não é possível formar um médico na modalidade EAD. O segundo, a possibilidade de ensino remoto. Sem dúvida nenhuma, nós estamos num momento de excepcionalidade. E dentro da excepcionalidade, a gente entende que o ensino remoto emergencial, né, faz parte e deve fazer parte deste momento, né, da formação dos médicos no Brasil, onde não temos segurança. Tudo indica que vivenciaremos ainda momentos bastante preocupantes desta pandemia,
né? Com certeza ainda durante todo esse ano, talvez ainda no início do outro ano, né? E temos uma responsabilidade com a formação médica, né? E com a cascata que isso significa. Não forma o médico, não forma o especialista, e assim vai, né? Então, a possibilidade de ensino remoto para as atividades teóricas, teórico-conceituais, né? No internato é muito claro, os 20% foi falado, né? Eu acho que a gente deve olhar para isso, deve considerar realmente isto, né? E fora do internato, seguir um pouco a própria legislação, né? Houve um momento de 20% a 40% poderia ser em atividade à distância, desde que constasse no projeto pedagógico, né? Então, respeito, como foi falado, à autonomia universitária, respeito às decisões do colegiado de curso, né? Acho que esses pontos são muito especiais. Um terceiro ponto que a gente chamaria atenção, né, que também está muito presente na fala, né, de todos vocês, é considerar a segurança. Segurança dos estudantes, segurança dos professores, segurança dos servidores técnico-administrativos, como uma variável importante no momento de pandemia. Atenção às condições sanitárias, sem dúvida nenhuma, né? Nós temos que estar muito atento ao que vai acontecendo. A gente entende que as coisas vão começar a ter características diferentes conforme as regiões do Brasil, né? E respeito às orientações epidemiológicas. E um ponto importante, né, que a ABEM chama a atenção, como foi falado já, cuidado, né, com a equidade das medidas que a gente tomar, que cada curso tomar, né, que esse cuidado se reflita num combate às iniquidades, né, que isto apareceu de maneira muito intensa na pandemia. E aí, algumas recomendações, né, que a gente tem trabalhado. O momento é um momento de a gente atuar como uma crise, né? Então, hoje, todos os cursos devem estar amparados, com esse nome ou não, num colegiado gestor de crise. Entender que o momento é um momento atípico, é um momento muito especial, e que nós temos que olhar para ele, né, e ir tomando as decisões, entendendo que nós estamos num momento totalmente atípico. Um colegiado gestor de crise significa olhar para a situação da escola, né, a partir dos gestores, a partir dos professores, a partir dos estudantes, a partir dos profissionais de saúde, né, preceptores faz parte, né, do nosso grupo formativo, né, dos preceptores, né? Então, esse colegiado gestor de crise, né, avaliar esse contexto em cada realidade, né, para ver de que forma nós podemos avançar. Um colegiado gestor de crise, né, que trabalhe numa ótica de ampliar os canais de comunicação. Mais do que nunca, precisamos nos comunicar, né? Gestão, corpo discente, corpo docente, serviços de saúde, né? As nossas propostas de trabalho conjunto, né? Então, precisamos estar comunicando, né, essas variáveis todas. Um momento muito rico, nós, como a BEM, chamaríamos a atenção, de releitura do projeto pedagógico do curso. A pandemia nos traz muitos ensinamentos, né? Olhar para o nosso projeto. Né? O que em relação ao nosso projeto,
o que nós podemos estar aprendendo com essa pandemia? O que desta gestão de crise pode significar incorporação do projeto pedagógico mesmo no momento pós-crise? Né? Então, a releitura do projeto pedagógico do curso ele é muito importante, porque trouxe para o curso olhar, por exemplo, para a extensão com um outro olhar. Olha o exemplo, acho que de Altamira. Quanta coisa a Altamira está fazendo, né? Como a extensão passou a ter um papel diferente, talvez, do que ela tinha antes. E nós estamos no momento, né? Antes da pandemia já nos era colocado, precisamos curricularizar a extensão. Né? Olha quanta coisa a pandemia nos mostra da potência da extensão. Então, a releitura do projeto pedagógico é um ponto importante. A capacitação pedagógica de todo mundo nesse processo. Esse processo está nos trazendo o desafio de novas formas de ensinar, de aprender. Né? Então, capacitação e desenvolvimento pedagógico dos professores. Eu acho que nós nunca passamos um momento tão rico de aprendizagens. Tão rico. Né? Então, temos que olhar para isso, né, com bons olhos, né, e avançar, né, por onde podemos ir. A demanda do NDE. O NDE passou a ser muito demandado, né, porque o NDE de cada escola para que acompanhe, analise, sugira mecanismos adequados à própria escola. Né? Então, são pontos, alguns pontos que são importantes. E, não menos importante, até isso muito falado já também aqui nessa noite, atenção especial à segurança e à saúde mental de todos nós, dos estudantes, dos professores, dos servidores técnico-administrativos. Né? ênfase especial aí à saúde mental. E aí, a valorização no curso dos núcleos de apoio psicopedagógico, ou outro nome que tiver na escola de cada um de vocês. Mas o quanto, neste momento, a gente vê a importância e a necessidade disso. Para quem tem mentoria, a continuidade dela. Para quem não tem, quem sabe pensar. Né? Frente a situações tão desafiadoras, né, de instituir o mentoring, a mentoria, né, de acompanhamento e de troca, né, de toda a escola.